Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre números decimais e falando sobre propriedades dos números decimais, porque nós precisamos conhecer alguns detalhes a respeito dele para poder trabalhar melhor, sem se perder no raciocínio. E a primeira propriedade diz assim: eu posso acrescentar números zeros à direita do número decimal, que o valor desse número continua o mesmo. E como mostrado aqui, o exemplo, o número 2,51, eu posso escrevê-lo como 2,510, ou seja, acrescentar o zero à direita do número 1, e esse número continuará representando para nós 2,51, ou seja, 2 inteiros e 51 centésimos. Eu posso também acrescentar mais um zero. Não só um, eu posso acrescentar mais um e ter 3 zeros, 4 zeros, não importa. E isso é útil no momento que estamos fazendo operações com números decimais e comparação de números decimais. Já na segunda propriedade, ele diz que ao multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, por números em bases decimais, eu posso deslocar a vírgula, uma casa, se for o número 10, duas casas, se for o número 100, três casas, se for o número 1000 e assim sucessivamente. Então, casas o quê? Casas decimais. Para a direita. Então, eu vou deslocar a vírgula para o lado direito. Vamos ver o exemplo. Eu tenho o número 2,516. Eu quero multiplicar ele por 10. Então, diz a regra que se eu multiplico por 10, eu desloco essa vírgula, uma casa decimal, porque eu tenho 10, então 10 decimal, uma casa, depois da vírgula, então eu desloco ela uma casa. Então, ao deslocar essa vírgula, eu vou trazê-la para depois do número 5, ela vai vir após o número 5. E ela vindo após o número 5, o número fica como 25,16, ou seja, 25 inteiros e 16 centésimos. Antes, a leitura era 2 inteiros e 516 milésimos. Então, ao multiplicar por 10, deslocou a vírgula para a direita. A mesma coisa vai acontecer se eu multiplicar por 100. Então, agora eu vou deslocar a vírgula duas casas, porque o 100 apresenta 2 zeros, duas casas decimais. Então, eu vou para depois do número 1, porque eu ando o número 5 e o número 1. Ao fazer isso, esse número fica como 251 inteiros e 6 décimos. O 6 continua na casa decimal, só deslocou 2 números para a parte inteira. E por 1000, a mesma coisa. Eu vou passar 3 casas com a vírgula para o lado direito. Então, eu tenho a vírgula aqui e eu vou passar 3 casas. Então, todos esses números vão passar para a parte inteira, se transformando em 2.516 inteiros. É simples, é só prestar atenção na quantidade de casas decimais. Vamos ver a terceira propriedade. A terceira propriedade, então, se a segunda falou da multiplicação, a terceira está falando da divisão, que representa para nós a mesma situação. Então, quando eu quero dividir um número decimal por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e assim sucessivamente, ou seja, números que têm base 10. O que eu faço? Eu desloco a vírgula, uma, duas, três, quantas casas estiverem a base decimal, mostrando para a esquerda. Então, na multiplicação, a gente desloca para a direita. Na divisão, a gente desloca para a esquerda. Vamos ver no exemplo.
eu tenho 472 inteiros e 38 centésimos. Eu quero dividir por 10. Se ela vai para a esquerda, eu vou andar com ela para a esquerda, para cá. E nessa situação, eu vou trazer o 2 para a casa decimal. Então, vai ficar 47,238. Então, olha o 2 aqui, uma casa depois da vírgula. Ele se deslocou uma casa decimal. Se for 100, eu vou deslocar duas casas. Então, eu vou trazer a vírgula para antes do 72. Então, esse 72 vai passar para depois da vírgula. Olha o que aconteceu. Tá ele aqui, ó. Duas casas decimais depois da vírgula. Aqui, eu vou multiplicar por 1000. Então, são 3 casas. Então, eu vou trazer 3 casas para depois da vírgula. Então, eu vou trazer todinho esse número, o 472, para depois da vírgula. Olha o que aconteceu. Ele está aqui, ó, 472 depois da vírgula. E quando não sobra nada na parte inteira, eu posso acrescentar o número 0 para indicar que existem números decimais. É simples. Vou passar uns exercícios. O exercício diz o seguinte: quais das igualdades abaixo são verdadeiras? Então é um exercício de verdadeiro ou falso, V ou F. E a cada item nós vamos colocar V ou F. E na quarta-feira eu vou comentar com vocês. A letra A é 2,54 igual a 25,4. A letra B, 37,1 igual a 371 sobre 10. A letra C, 0,05 igual a 0,050. Letra D, 0,07 igual a 0,7. A letra E, 97,800 igual a 97,8. Letra F, 489,87 igual a 48987 sobre 100. A letra G, 25,225 igual a 25255 sobre 1000. Foi falado dessa forma para que vocês possam pensar o exercício. Se eu ficar fazendo uma leitura mais regrada da matemática, é óbvio que se mata a charada mais facilmente na própria leitura do exercício. Segundo exercício. O segundo exercício, então, é: efetue deslocando a vírgula do numeral. Então, no item A, 0,71 vezes 10. B, 0,0789 vezes 100. Letra C, 2,43 vezes 100. D, 142.861 vezes 10 ao quadrado. E, 0,71 dividido por 10. F, 0,09 dividido por 100. E G, 896,23 dividido por 10 ao cubo. Então, aqui nós vamos analisar o deslocamento da vírgula. Para multiplicação, o deslocamento é para a direita. Para divisão, o deslocamento é para a esquerda. E na quarta-feira, nós iremos corrigir. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a aula. Inscrevam-se no canal, clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. E curtam a aula. Assim o YouTube pode entender que vocês estão procurando por esse assunto, e aí ele recomendará a vocês assuntos sobre esse que vocês estão procurando. Obrigada e até quarta-feira.